Bora começar nosso culto de oração, né? Mais uma vez estar aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. E para começar nosso momento de oração, eu vou pedir à Feliciana que faça uma oração. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 19. Salmo 19. Tá certo. Vá. Eu começo, os irmãos vão acompanhando, tá certo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavra, é dele e deles não houve nenhum som. O qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Palavras dos meus lábios, o meu ditado do meu coração, seja agradável na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração e eu peço à irmã Elisete nesse momento.
Amém. Agora a gente vai louvar o nosso Deus com um grupo de louvor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele fez as flores e a natureza. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. E nos deu a brisa do mar, o cantar dos pássaros e a leve brisa no fim da tarde, o pôr do sol colorido. Vi alguém sorrindo, tudo tão lindo. O que ele criou, ele fez as flores e nos deu a brisa do mar, o cantar dos pássaros e a leve brisa no fim da tarde, o pôr do sol colorido. Vi alguém sorrindo, tudo tão lindo. O que ele criou, olhando o mar, o brilho do sol me fez imaginar que um dia Jesus voltará, voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará, fez as flores e nos deu a brisa do mar, o cantar dos pássaros e a leve brisa no fim da tarde, o pôr do sol colorido. Vi alguém sorrindo, tudo tão lindo. O que ele criou, olhando o mar, o brilho do sol me fez imaginar que um dia Jesus voltará, voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará, ele voltará, meu Jesus voltará, ele voltará. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor, dizendo como é bom estarmos aqui na casa dele. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Vamos nos dividir em classe. Aí a gente vai orar pelos enfermos da igreja, né? Mirtô, Cleide, Mateus, Jorge, que está precisando também de oração, e outros irmãos que não estão vindo agora na minha mente. E vamos orar também pelo nosso Brasil, né? Pela nossa pátria. A dificuldade que a gente vem passando com essa doença, né? Precisa muito de oração, né? Então vamos orar. E com outros pedidos de que os irmãos vão fazer no momento da sala. Vamos dividir. Vamos continuar louvando, né, o nosso Deus com o hino 52, com Ana Maria. O hino, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ai, corri, cansei. Corri, cansei. O hino 52 fala da glória e coroação. Então, vamos ficar de pé para nós louvarmos esse hino? Glória e coroação. Saudai o nome de Jesus. Arcanjo, adorai. Vamos lá? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, remido todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória,
coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroai. Amém. Pastor da... É difícil, às vezes, trabalhar junto às mulheres, porque mesmo estando na reunião delas, elas começam, minhas irmãs, minhas irmãs. Por exemplo, começou o culto dessa noite, graça e paz, minhas irmãs. E aí a gente ficaria atento, eu posso dizer amém também? E cantar certos hinos da SAF é dureza. Mas a gente canta. Estamos hoje no último dia desta semana, denominada Semana Mundial de Oração. Logicamente não significa que nós vamos deixar de orar, porque a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Ou seja, não parar de orar sempre, sempre, sempre. Não é só uma semana, ou não são só 5 dias de oração, mas nós temos e devemos viver uma vida de oração. A nossa vida deve ser vivida como uma vida de oração. Existem muitas razões pelas quais nós devemos orar, meus irmãos. Uma delas é que o próprio Deus nos ensina em sua palavra que nós devemos orar. O próprio Cristo também, que é o Deus conosco, Ele nos ensina a orar, manda que nós oremos sempre. Então, se nós queremos alguma coisa, nós precisamos orar sempre. Sempre está aos pés do Senhor. São muitos textos bíblicos que falam da oração, oração de gratidão, oração de intercessão, interceder uns pelos outros, interceder por nós mesmos. Mas é interessante que nós aprendemos muito a pedir e pouco a agradecer. Ou quando nós oramos pedindo, nós mencionamos o que é que nós queremos, né? Quando nós vamos agradecer, a gente faz por atacado. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos. Nós já não mencionamos cada bênção, como quando pedimos. Há uma diferença muito grande nesse sentido. Senhor, eu quero que Tu me ajudes na minha vida particular, individual, com a família, minha esposa, meus filhos. Ou eu tenho um negócio para fazer que Tu, Senhor, me orientes como deve fazer. E às vezes faz, se sai bem, mas depois, na hora de orar, você não diz, Senhor, muito obrigado por Tu me orientaste naquele pedido. A gente oferece, geralmente, ou a gente agradece, geralmente, por atacado. Por tudo, Senhor. É mais fácil. Até aquela história da
oração do indivíduo que escreveu 2 orações, né? Uma quando ele ia dormir e outra quando ele acordasse pela manhã. Ele pegou as 2 orações e botou no espelho da cama. Aí quando ele ia dormir, disse: Senhor, está aí, ó. A oração de dormir. Aí que se acordava, ele dizia: Senhor, está aí a outra, ó. Entendeu? Essas brincadeiras, embora saudáveis, mas nos ensinam algumas lições. Por exemplo, alguém diz: porque você tem que agradecer a Deus todo dia, todas as refeições que você vai fazer. Você pode fazer a feira, botar em casa, aí numa feira só você agradece, né? Senhor, muito obrigado por essa alimentação aqui, tudo tá pronto, já está agradecido. Porque tem que agradecer todo dia. Por que é que nós temos que fazer isso todos os dias e fazer sempre? O reverendo Otto Dourado dizia que Deus nos fez com essa necessidade de alimentação, e geralmente as pessoas se alimentam 3 vezes ao dia. Tem gente que só se alimenta uma, o dia todo, né? O dia todo. Aí ele dizia, para ensinar que na vida espiritual nós precisamos também sempre estar nos alimentando. Sempre. É através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Então, nós precisamos sempre estar nos alimentando. Os patriarcas oravam. Então, nós vemos o exemplo da palavra de Deus, Abraão. Nós vimos Jacó orando. Os reis oravam. Os profetas oravam. Cristo orou. Se Cristo, que é Cristo, orou, quanto mais nós. Então a Bíblia nos ensina a orar. Temos vários modelos. Eu gosto muito da oração de gratidão. Eu acho que às vezes nós erramos muito na oração de intercessão. Na oração de intercessão nós às vezes fazemos as petições erradas. Nós não queremos que Deus nos ajude, nós queremos que Deus faça. Já notaram isso? Nós queremos que Deus resolva os problemas. Nem sempre nós queremos que Deus nos ajude na solução dos problemas. Que Ele nos dê força, inteligência, capacidade. Porque eu sempre costumo dizer que Deus nos fez, nos dotou de conhecimento, de inteligência, nos colocou em um mundo rico. E rico, inclusive, de oportunidades. E nós, insatisfeitos, ainda mais das vezes, não queremos fazer nada, queremos que Deus faça. Que Deus faça. É como aquela velha história de você querer pegar um banco e dizer, fulano, me ajude. Aí você fica parado. Ora, você tem que primeiro pegar de um lado para que o outro ajude. Se você fica parado, você não quer que o outro ajude, quer que o outro leve o banco só. Nós precisamos aprender essas coisas na vida cristã. Nós queremos que Deus nos ajude e vamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Mas aí, se eu fosse falar sobre a oração, a sua necessidade, o porquê, nós iríamos muito longe. E nós queremos fazer uma reflexão em cima de um texto que é muito conhecido, que é a parábola do fariseu e do publicano. Está em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14, em que o texto bíblico diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava
de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Toda parábola tem uma lição principal. Logicamente, ela tem também lições periféricas. Mas quando você vai estudar a parábola, você tem que procurar saber qual a lição que Jesus quis ensinar naquela hora, naquele momento. Porque ele contou e o que ele quis ensinar. Por exemplo, eu creio que a parábola mais conhecida de todos nós evangélicos é a parábola do filho pródigo. E lá nós temos parábola do filho pródigo. Mas será que Jesus quis ensinar alguma coisa, alguma lição sobre o filho? Não é verdade que Jesus queria falar ali do pai amoroso? O que ressalta ali não é o filho. É o pai que ama. Que ama extraordinariamente, não somente o filho mais moço que fez todas aquelas peripécias, mas também o filho mais velho. E aí nós temos as grandes lições dos estudiosos sobre isso, que quando fala de pródigo, se o mais novo foi pródigo em algumas coisas, mas não vou falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Mas está apenas mostrando a necessidade disso. Foi pródigo. Também o mais velho era pródigo de amor. Era pródigo de amor. Mas o pai amava a ambos os filhos. E esta é a lição que Jesus queria dar. Quando Jesus usou a parábola do bom samaritano, o que é que ele quer dizer? O que é que ele quer ensinar? É que ele, Jesus, é o bom samaritano. Esta é a realidade. Que não está adstrito à questão de raça, nem sequer do povo escolhido, mas que ama as pessoas que necessitam. Então, quando a gente vê isso aqui, é uma parábola. A parábola do fariseu e do publicano. A quem Jesus está dirigindo essa parábola e o que ele quer ensinar. E nós encontramos isso no primeiro versículo, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui está o cerne. Porque Jesus contou qual a finalidade e contou para quem? Contou para todos, inclusive para nós hoje. Mas a finalidade era esta. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia em casa e às vezes estou sorrindo e ela disse: o que foi que houve? Eu disse: eu estou sorrindo vendo as cipuadas, as pauladas que Deus, certo, dá em cima da gente. Você precisa ver isso. Você precisa ver isso. Nós costumamos sempre dizer que quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo Deus falar. Porque Deus está falando com a gente. Senão não tem necessidade disso. É diferente de você ler qualquer outro livro que
não significa que as pessoas estão falando com você, mas Deus não. Deus fala a cada um de nós e fala pela sua palavra. Mas quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Que coisa maravilhosa nós podermos falar com Deus. Pois bem, vamos tentar ver algumas coisas maravilhosas aqui. O propósito de Jesus contar esta palavra está aqui. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O que acontece com muita gente? Eu tinha um primo que, quando ia pregar, ele dizia: essas coisas que eu estou dizendo não é para a gente aqui, é para as pessoas lá de fora, porque aqui ninguém faz isso não, né? Quer dizer, parecia que era o morcego que dava ferroada e depois abanava, entendeu? Não, isso aqui ninguém faz não, isso é lá fora. Quando ele ia pregar numa igreja do interior, aí que ele dizia: aqui no sítio ninguém faz isso não, isso é lá para a cidade. Na cidade as pessoas fazem isso, aqui não. Mas a verdade aqui é que é para todos nós. Às vezes nós também cometemos esses erros. E aí ele disse: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Por que Jesus faz questão de mencionar o fariseu e o publicano e não ficou simplesmente dizer 2 homens? Não é? 2 pessoas, logicamente diferentes. Mas ele faz questão de mencionar o fariseu e o publicano. Nem todo fariseu tinha essa pecha que nós temos, muitas vezes que nós usamos hoje, de hipócrita. Não. Alguns eram sinceros. Aliás, o fariseu era o exemplo de religiosidade, não é? Se você pensar numa pessoa religiosa, era um fariseu. Uma pessoa que procurava guardar a lei, às vezes ia até ao extremo. Ia ao extremo. Eles criaram determinadas coisas lá no costume deles, que não estava propriamente na lei, mas eles criavam, no intuito de tentar guardar ao pé da letra mesmo. Por exemplo, eles chegavam até a dizer que ninguém poderia andar mais de 1.000 metros por dia. 1.000 metros é o quê? 1 quilômetro, né? Ninguém podia andar mais. Mas se ele tivesse que resolver um problema, fosse de 2 quilômetros, digamos no sábado, o que é que eles faziam? Na sexta-feira, iam lá, botava uma mesa, umas cadeiras, aí andavam 1 quilômetro, não, aqui é como se fosse meu lado de novo. Quer dizer, veja que arrumadinho não é só do brasileiro não, viu? Esses jeitinhos, esses arrumadinhos, todo mundo inventa. Aí eu dava 1 quilômetro até ali, aí ela descansava aqui, eu posso andar mais 1 quilômetro. Eram jeitos. Daí a questão que ia até o extremo. Mas nem todos faziam isso. Quando Jesus fala lá no seu Sermão do Monte, e aí nós temos uma plataforma do ministério de Jesus, e ele fala justamente sobre como nós devemos orar, ou que nós devemos orar, como nós devemos fazer. Ele esquematiza algumas coisas. Diz: vós orareis assim. Você não deve orar como os hipócritas, porque os hipócritas, eles fazem suas orações aonde? Nas esquinas das ruas, nos lugares. Por que nas esquinas? Que ali é onde o pessoal passa, né? Para um canto para ali. Porque qual é a finalidade dessa oração dos hipócritas? É serem vistos. Ali está um homem religioso, acentuadamente religioso. Olha ele orando.
quando Jesus se refere, por exemplo, a alguns fariseus, as vestes que eles usam, por exemplo, tem que ser maior que os outros, melhor que os outros, para todo mundo ver. Aí Jesus disse, eles já receberam a recompensa. Por quê? Porque o que eles queriam era ser vistos, notados. Se já foram vistos, já foram notados, já receberam a recompensa. Não precisa nada mais. O publicano era um cobrador de imposto. Quem é que gosta de fiscal? Né? Quem é que gosta de cobrador de imposto? Até algumas histórias engraçadas sobre isso, do fiscal, né? Tem de um cômico aí que diz que o fiscal do IBAMA chegou, se eu sou fiscal do IBAMA, aqui meu crachá. Pouco importa. Mas sou fiscal. Eu disse, mas eu tenho que olhar a fazenda. Eu disse, tá bom. Mas o senhor não vai ali naquele lugar, naquele mato ali não, na fazenda, que ali tem um boi brabo. Mas eu vou em todo lugar, eu entro em todo lugar que eu sou fiscal. Ah, tá bom, vá. Aí quando entrou, o boi saiu da mata, atrás do fiscal do IBAMA, e ele disse, seu fulano, ele disse, mostra o crachá a ele. Mostra o crachá ao boi, você resolve. Ninguém gosta de fiscal. Falou em fiscal, você não gosta. E nós brasileiros que somos medrosos, a gente não pode ver um fiscal, não pode ver um guarda de trânsito que tem 1,60 m e pouco, só tem aquela estatura mesmo, faltasse um centímetro, ele não era... A gente tem medo, só ele abordar, tem medo, com medo de tudo. Só porque é guarda, é fiscal. Entendeu? É interessante isso. Então, o publicano, ninguém gostava do publicano. Mas ainda quando era do publicano e judeu, pior ainda, que estava cobrando imposto, certo? De quê? Para os romanos. Os romanos que os oprimiam e ele cobrando imposto para os romanos. Então a situação era muito difícil. Ele é alijado, não é aleijado, é alijado da sociedade. Da sociedade. Um dos publicanos mais conhecidos na Bíblia é Zaqueu. Aí um seminarista, no meu tempo lá no seminário, dizia que ele gostava muito de rechear a mensagem, tal. Aí dizia que tinha um professor no seminário chamado Antônio Almeida, não é do meu tempo não, chamado Antônio Almeida, professor Almeida. Aí o seminarista pregando disse, e Zaqueu tinha até um cinturão como o do professor Almeida, porque Almeida tinha na fivela o cinturão Antônio Almeida. Aí ele disse, e Zaqueu tinha ZP. Eu como, né? Será que em grego é assim? Você que é mestre em grego? Zaqueu publicano? Isso é negócio para Miguel, que é professor de grego. Mas aí eu nunca vi isso. Não. Bom, vamos voltar um pouco. Então, ninguém gostava do publicano. E antigamente, ainda hoje existe, mas antigamente os fiscais, por exemplo, eles tinham um determinado percentual. Era legal. Não era ilegal, não. Eu me lembro que um certo tempo era 4%. Você levantava um débito, um fiscal do INSS, por exemplo, levantava um débito de uma universidade, olha, e 4% daquele débito ia para ele. Ia para ele. Eu conheço um, inclusive, hoje tem casa boa, tudo, porque foi de um débito que ele levantou de uma universidade, e o que ele recebeu, comprou terra, comprou casa, tudo, com o resultado disso aí. Era legal. Quando eu estava construindo o templo da igreja de João Pessoa, nós comprávamos muita coisa para construir o templo, e toda vez que eu ia comprar, o rapaz dizia, o senhor tem direito a uma percentagem aqui. Aí eu dizia, coloque, por exemplo, no pé da nota,
deu desconto. Não deu desconto. Se eu tenho direito, é meu direito, deu desconto para a igreja. Para a igreja. Eu guardei essa nota por mais de 10 anos. Então, era legal. Mas, mesmo assim, ainda tinha a parte ilegal. Tinha a parte ilegal. Não é sem razão que o próprio Zaqueu vai dizer: se eu, porventura, defraudei alguém, por que ele tinha que dizer isso? Porque já era comum entre o povo. Não vamos entrar nas minudências, porque a nossa reflexão, basicamente, é em cima de outros pontos. Mas, apenas para nós situarmos um religioso, acentuadamente religioso, que era o fariseu, ao ponto de querer até ser visto pelos outros, porque era religioso. E outro, um cobrador de imposto aqui, rejeitado por todas as pessoas. Esses dois homens sobem ao templo. Agora é interessante que ambos vão ao templo. Isso nos dá uma grande lição, mesmo na nossa reflexão, sem eu querer demorar muito, mas o templo é lugar para todo mundo. O templo não é lugar só para santinho, nem para santarrão, não. A casa de Deus é casa de Deus para todas as nações, para todos os povos, para quem precisa. Você veja, são duas classes diferentes, duas pessoas diferentes, que sobem ao templo com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. O que vai colocar a diferença aqui é como as pessoas querem atingir os seus propósitos. Mas, inicialmente, o objetivo dessas duas pessoas, desses dois homens, era o quê? Orar. Jesus disse: 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Pouco importava se era fariseu, pouco importava se era publicano. Nós, às vezes, fazemos distinção, não é verdade? Em nossa vida, fazemos muita distinção. E, às vezes, as pessoas não são bem aceitas na comunidade, na igreja, pela distinção que nós mesmos fazemos quando Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. E veja que, pela parábola que Jesus conta, ambos foram ao templo, ambos tiveram acesso ao templo. Agora nós vamos ver um pouco o método diferente, a maneira diferente de como as coisas acontecem. Este fariseu, segundo o texto bíblico, segundo aqui essa parábola, era um homem religioso, mas era um homem muito presunçoso. Era um homem soberbo, mas religioso. Então o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Então ele não orava para Deus. O objetivo dele jamais seria atingido em sua oração, porque ele não orava para Deus, mas ele orava para si mesmo. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Como é que são os demais homens na opinião dele? Como é que são os outros? Eu sou religioso, né? Eu sou homem bom, mas os demais homens são roubadores, injustos e adúlteros. Já pensaram? Que coragem desse indivíduo fazer um julgamento das pessoas e dizer que não são como as pessoas. Ele não. Os demais homens são roubadores, são ladrões, né? São injustos e são adúlteros. Menos ele. Mas às vezes nós não cometemos esses erros também. Às vezes nós não queremos chegar perto de Deus, como se Deus não conhecesse a gente. Ele dissesse: Senhor, eu estou aqui, mas tu me conhece, viu? Conhece meu coração, tu sabe quem eu sou. E Deus está dizendo: eu sei quem você é. Você nem se atende de que Deus está dizendo:
Não precisa nem você falar, que eu já sei quem você é. Mas você tem a petulância, né? De chegar e dizer assim, olha, eu estou aqui, mas tu sabes, eu não sou como os outros, não. Olha, eu estou sempre na igreja. Senhor, eu estou sempre fazendo o teu trabalho. Senhor, eu sou um homem ou uma mulher, eu sou honesto, honesta. Trabalhador, trabalhadora. Tem uma coisa que eu não gosto, é de mentir. E mais, eu odeio quem mente. Mas eu não. Ah, Senhor. No final, por exemplo, tu me conheces. Aí Deus lá dizendo, eu te conheço. Eu sei quem é você. Não precisa nem você dizer que eu te conheço. Eu conheço o que você faz em oculto. Eu conheço até o que você pensa. Senhor, tu sabe o que eu me penso? Ou Senhor, perdoa, Senhor. Parece, houve uma figura extraordinária na política brasileira. Alguns aqui se lembram de um cacique chamado Juruna. Lembra de Juruna? Juruna andava com um rádio desse tamanho, que era um gravador, no rádio gravador. Tá gravando. E não é que foi eleito deputado federal. Deputado federal. Então, qualquer coisa, está gravando. Você já pensou se você, em determinados momentos, estivesse dizendo certas coisas e alguém dissesse, está gravado aqui. Depois que inventaram esse negócio de gravação, essas coisas, por exemplo, cerimônia de casamento, filmada e gravada, é um perigo. Perigo. Nada contra as mulheres, mas qualquer coisa, a mulher está gravado, viu? Você prometeu, está gravado. Eu posso me esquecer, mas vou buscar a gravação ali. Você prometeu, é um perigo. Se a pessoa fizesse Senhor, e Deus estivesse sabendo tudo, está gravando tudo, Senhor, desgrava. Não é? Desgrava. É um perigo. Mas quantos de nós, muitas vezes, nos assemelhamos a este fariseu, querendo mostrar para Deus as nossas virtudes, a nossa questão comportamental, como nós somos bonzinhos, como nós somos santos, que maravilhosos nós somos. Ah, Senhor, tu me conheces, tu sabes como eu sou. Mas não é isso que o fariseu faz, é justamente isso. Só que ele está falando para si mesmo. Precisa você dizer a Deus quem você é, se Ele já te conhece? Ele sabe realmente. Ele vai dizer, fui eu quem te fez. Eu sei tudo de você. Eu sei o que você pensa, o que você diz, por onde você anda, o que você faz. Eu sei. O que é que você quer me dizer? Que eu não saiba. Que eu não saiba. As pessoas que se julgam justa demais, crente demais, elas usam desse costume de, muitas vezes, rotular as demais. Rotular as demais. E se achar melhor do que as demais pessoas. Eu não sou como os demais, eu não sou como os outros. Como é que os outros são? Os outros são roubadores, os outros são adúlteros, os outros são injustos, mas eu não. Tu me conheces, sabes que eu não sou assim. Eu sou diferente. A nossa religiosidade muitas vezes para justamente aqui. Para quem nós estamos falando? Quantas vezes nós encontramos pessoas assim? E vai mais além. Senhor, além de eu não fazer essas coisas, tem algumas coisas positivas em mim. Eu costumo jejuar 2 vezes por semana. E eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse homem era perfeito.
perfeito. Não é roubador, não é injusto, não é adúltero, não é outras coisas, e ainda cumpre fielmente todos os preceitos da palavra de Deus. Era um homem perfeito. Ele quer se apresentar diante de Deus, pensando que através das suas virtudes, que ele vai enumerá-las e dizer a Deus, ele vai alcançar certamente os seus pedidos, e Deus vai ouvir as suas orações, a sua oração. É interessante ainda, ele vai até chegar a um ponto de achincalhar o outro que subiu para orar também. Olha, além de eu não ser isso, tem mais uma coisa. Está vendo aquele publicano ali? O senhor está vendo, né? Não sou nem como ele. Por quê? Porque ele é um cobrador de imposto. Ele deve estar no rol daqueles roubadores, não é? Deve estar no rol. De vez em quando ele cobra mais do que o devido. Eu não sou como ele, não. Eu sou um homem cheio de virtudes. De virtudes. Sou um homem religioso, eu pratico o que é correto e procuro obedecer à lei. Jesus está, na sua parábola, ele está falando para aquelas pessoas que se consideravam justas. O texto, não vamos perder aqui o sentido. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Esse é o objetivo. Foi com esse objetivo que Jesus contou esta parábola. Daqueles que se consideravam justos e ainda condenavam os outros. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí a professora do departamento infantil, contando essa parábola às crianças, até agora, meus filhinhos, vamos orar a Deus, porque graças a Deus nós não somos como aquele fariseu. Onde nós caímos, em que erro nós caímos. Ó Deus, ser propício. A oração tem que ser sincera, verdadeira, numa atitude humilde diante de Deus. Às vezes as pessoas dizem: Deus ouve as orações. Lógico, Deus ouve todas as orações. Ouvir. Atender é outra coisa. Mas ouvir, Deus ouve tudo. Deus ouve até os blasfemadores, ouve as blasfêmias. Agora, atender é outra história. Atender é outra história. Assim como ele ouviu a oração do fariseu. Ele ouviu. E certamente a cada petição que ele fazia, ou a cada coisa que ele dizia, o Senhor respondia, mas ele não entendia o que o Senhor estava respondendo. Uma atitude de humildade, o publicano aqui reflete tudo aquilo que ele é. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Ou seja, eu não tenho virtude nenhuma para apresentar a Tísio, não tenho. Eu não posso dizer, quem sabe ele podia apontar para o fariseu e dizer: eu não posso ser como esse homem aí. Não posso, Senhor. A única coisa que eu estou aqui é ficar à mercê da tua misericórdia. A única coisa. Porque eu não tenho virtude nenhuma. Eu não jejum tantas vezes. Eu não dou o dízimo de tudo. Era difícil para um publicano dar dízimo de tudo. Mas uma coisa eu sei, é que eu sou
pecador, e que eu careço de Ti. Como é que tem sido feitas as nossas orações, meus irmãos? Como tem feito nossas orações? O que é que nós temos dito a Deus? Como se nós precisássemos dizer, como se Deus não soubesse nada da nossa vida, coisa nenhuma, para chegar diante de Deus e querer dizer, Senhor, eu sou isso, aquilo outro. Deus sabe quem nós somos. Ele conhece a cada um de nós. Foi Ele que nos fez. Cada neurônio em nós Ele conhece. Precisamos saber como nós temos orado. Precisamos nos debruçar diante do Senhor e humildemente pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, pelos nossos erros que nós cometemos. Quem não os comete? Quem é melhor do que os outros? Quem é melhor do que quem? Quem é melhor? Nós precisamos ser humildes diante de Deus e ser sinceros, verdadeiros. Não que Deus esteja a rigor precisando disso, porque Ele sabe o que nós precisamos antes que nós estejamos pedindo. Ele sabe, Ele conhece. E Ele dá a cada um de nós, não porque nós mereçamos, mas pela sua graça, seu amor, a sua bondade, prova da sua bondade, não porque nós mereçamos. Nossa teologia e nosso catecismo diz que nós merecemos é o quê? A ira e o castigo divino. É o que nós merecemos. Se você não está debaixo dessa ira e do castigo divino, não está por causa da misericórdia de Deus que dura para sempre, se renova cada manhã. É por isso que não está debaixo dessa ira. Precisamos entender isso, meus irmãos. Aí o texto termina dizendo: digo-vos que este, quem? O publicano, desceu justificado, porque ele abriu o coração, ele foi sincero diante de Deus. Como é que você precisa mentir ou dizer alguma coisa para quem te conhece? Isso faz me lembrar, em Garanhuns, é até difícil dizer, porque talvez até Miguel conheça, ou outra pessoa conheça, mas já que comecei a história, né? Eu vou mudar os nomes, viu? Mas não tem como mudar, porque as coisas estão atreladas aos nomes. Havia da família Teixeiras, que não era de Garanhuns, mas no sítio chamado Inhumas, uns fazendeiros, uns donos de engenho, e havia um chamado Rubem. E havia em Garanhuns um homem que era crente, chamado Moisés. E Moisés costumava ir para São Paulo e comprar Jeep Willys. Alguém aqui deve se lembrar de Jeep Willys? E aí ele comprava, mudava o velocímetro, o Jeep já usado, e vinha com pouca quilometragem. E vendia às pessoas como se fossem Jeeps seminovos ou quase novos. Era conhecido por essas peripécias que ele fazia. E um dia ele foi vender um desses Jeeps a esse rapaz de uma chamado Rubem. Aí começou a fazer a propaganda, esse Jeep é novo, aqui velocímetro, e o Rubem sempre olhando. Aí daqui a pouco o Rubem olhou e disse: Moisés, Moisés, antes de tu seres Moisés, eu já era Rubens. Rubem, filho de Jacó, antes de tu seres Moisés, eu já era Rubem. Eu te conheço, eu sei quem é você, eu sei quem é você. Não tem aquela, quem não te conhece, que te compre, né? Conhece quem não te compre, entendeu? Isso me faz lembrar outra história. Eu estava atendendo um senhor que chegou lá
em João Pessoa, eu no gabinete, eu e o pastor auxiliar, e o senhor me contou uma história tão estapafúrdia, ele contou, e eu nesse dia estava com muita paciência, que não é próprio de mim, mas eu estava com muita paciência. E eu vi o homem, eu ouvi, quando terminou, depois de 1 hora que ele contou a história dele, eu disse: agora faz o seguinte, meu amigo, o senhor esqueça tudo que o senhor contou, tudo que o senhor disse, esqueça, e conte a verdade, porque com a metade que o senhor disse, a metade, se o senhor tivesse feito, o senhor estava no Candiru, lá em São Paulo, ou estava debaixo de uma cova com 7 palmos. Aí ele olhou para mim assim e disse: você é um homem muito experiente. E eu digo: você é um tolo, pensa que vai me ganhar com as histórias aí. Entendeu? A pessoa chega, aí enfeita o maracá, como diz o povo, para ver se precisa ser aceito por isso aí. Deus não precisa nada disso, coisa nenhuma. Qual foi o homem que foi justificado aqui? Foi aquele que foi humilde, foi sincero, foi verdadeiro e chegou diante de Deus e disse: Senhor, seja propício, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Não sou nada disso, daquele outro, nada disso. Eu sou um homem errado. Olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, apieda-te de mim. Esta é a oração que Deus ouve. Esta é a oração verdadeira que nós devemos fazer. Você não precisa chegar para Deus dizendo quem você é, porque Ele sabe quem você é. Não adianta, para com isso. E não adianta também querer ser melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém, a tal ponto que todos nós carecemos da misericórdia divina. Nós só somos salvos pela misericórdia divina, pela graça divina, e não pelos seus méritos. Não pelos seus méritos. O que foi que nós fizemos esta semana e ainda estamos fazendo? É nos debruçar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos atravessando momentos difíceis, muito difíceis, não somente na história da igreja, na história mundial, em nossa vida. Temos tido perdas, temos tido doenças, temos tido problemas. Nos dá coragem que nós vivemos com medo. Quem é aqui que não está com medo de pegar a Covid? Quem é que vai dizer: eu não pego? Miguel já pegou, eu já peguei, mas vai levantar e dizer: não, eu não pego, mas quem é? Quem foi que disse isso? Está vindo vacina, mas o vírus já está se multiplicando, já tem vírus novos, então essas vacinas já não vão servir para esses novos vírus. Todo mundo sabe disso. Então o que nós devemos fazer? Nós estamos com medo. Ou você não está com medo? Não, eu não tenho medo. Tem não? Deixa ela te pegar. É o que nós temos feito. E reconhecemos que nós somos impotentes diante do que está acontecendo. Somos impotentes. Só dependemos de Deus, Senhor. Dependemos de Ti, de mais ninguém. De mais ninguém. Apieda-te de nós. Não conseguimos fazer plano para a igreja. Não há como fazer plano. Os planos do ano passado não podemos executar este ano. Ninguém sabe. O ano passado nós tínhamos 3 vezes mais de pessoas do que temos hoje. Não podemos reclamar das pessoas que não podem vir. Pessoas idosas têm medo de vir, está com razão, elas têm razão. Outras pessoas têm algumas enfermidades, também têm razão de não poder vir, não se expor. Não se expor. E ninguém está aqui para julgar ninguém. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Essa é a realidade. Eu mesmo, quando vim, voltei depois
da quarentena, eu voltei. O conselho não queria que eu voltasse. Eu disse, vou voltar quando? Vou voltar quando? Eu vou voltar, sim. Voltei, me expus. Mas será que você não tem receio? Tem. Tem. Nossa oração é sincera diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Tem misericórdia daquele do povo pernambucano, brasileiro, mundial. Quando isso vai acabar? Não sei. Não sei. As coisas acontecem repentinamente, quando você pensa que tudo está bem, tudo maravilhoso, subitamente chega minha esposa em casa e diz, olha, a situação é essa, aí conta a situação, eu digo, sério, vamos confiar em Deus, estamos na mão de Deus. Quando está se preparando para uma cirurgia, vem a Covid para toda a família. Para toda a família. Sai da Covid, é operada, tem que voltar, está no hospital. Inicialmente era para 48 horas, agora talvez tem que passar lá 7 dias. O prognóstico agora é de talvez 7 dias, não sei. Eu não sei. Essa é a realidade nossa. E as pessoas me telefonam e mandam e-mail. Pastor, como é que estamos nas mãos de Deus, seja o que Ele quiser, como Ele quiser. O que Deus quiser, seja como Ele quiser. Eu digo, vivemos na esperança e fé, mais esperança do que fé. Não sei se vocês pensam assim. A verdade é que nós temos esperança e fé, mas temos muito mais esperança do que fé. A nossa confiança é em Deus. Porque nos sentimos impotentes para muitas coisas, mas Deus é potente para isso aí. Ele manda que nós oremos. A Bíblia nos ensina a orar e a confiar nele. O que nós fizemos essa semana, estamos fazendo ainda, é orar. É orar. Os países aí, inclusive os evangélicos, chamados países evangélicos, deviam estar orando muito mais. Muito mais. E nós, povo evangélico, orando muito mais também. Caindo de joelho diante do Pai Celeste, dizendo, Senhor, tem piedade de nós. Não há semelhança deste homem chegar e dizer, nós somos assim, 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 assim. Não é por aí. Deus conhece o seu coração, a sua vida, o seu procedimento, suas palavras, suas ações. Conhece tudo. Às vezes Ele deixa a gente... Domingo vocês vão ler esse artigo que eu escrevi no boletim. Às vezes Ele nos deixa passar pelo cadinho da aprovação. Cadinho ali onde purifica a prata, onde purifica o ouro, que é o fogo da aprovação, para nos burilar. Queiramos ou não, de vez em quando, nós precisamos passar por isso aí. De vez em quando. De vez em quando nós estamos sido um pouco fariseus, sabia? Um pouco hipócritas, vez por outra. Precisamos confiar mais em Deus, meus irmãos. A nossa oração é que Deus nos ouça. Mas nessa sinceridade, chegar diante do Senhor, Senhor, não temos nada para te apresentar. Nenhuma virtude, Senhor, que mereça a tua graça, a tua misericórdia, nós não temos. Não temos nada para te apresentar. Agora nós te pedimos, Senhor, apieda-te de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso Estado. Que nós estamos vendo muitos aproveitadores aí, inclusive administradores, roubando o nosso dinheiro, em nome de uma boa causa, mas roubam, se aproveitam da situação. O que é que nós podemos fazer? Sair com a metralhadora matando A, B ou C? Não, jamais. É recorrer a quem pode,
É recorrer a Deus. Recorrer a Deus. Vamos orar sempre. Amanhã não temos culto aqui de oração, mas temos nossas vidas particulares todos os dias, todos os momentos, orando ao Senhor e clamando a Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Certamente Ele ouvirá a nossa oração. Deus os abençoe. Amém. Senhora do coral, pode vir, que está dirigindo o culto. Eu peço às irmãs da SAF que fiquem em pé, vamos recitar o nosso moto. Pastor. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. O pastor vai orar e vai dar a bênção. Agora, os demais irmãos, fiquem de pé, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por tuas ricas bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por essa Semana Mundial de Oração, pela participação do teu povo aqui na igreja. Muito obrigado, Senhor, pela SAF. Agora toma conta de todos nós, leva-nos em paz e nos perdoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repouse sobre nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe-nos nós.